a gravação. Então, a parte histórica dos contos de fadas. No segundo momento, eu vou explicar para vocês, tá, o jogo, como que é que vocês vão fazer para disputar as partidas aí na sua casa. Belezinha? E aquilo que eu já falei, ó, se alguém tiver dúvida, pessoal, conforme eu estou explicando aí, é só ligar o microfone e perguntar, tá? Faltou alguém hoje? Pelo jeito não, né? Quem que faltou? O Nicolas? Tá levantando a mão? Você faltou, Nicolas? Faltou a Rebeca, faltou o Cauã. Não. Ô, Cauã de novo, meu. Vou anotar aqui na minha listinha. Jair, Quem que faltou? A Rebeca e o Cauã? Tem mais alguém que falou, Pedro. Ah, beleza. Aí eu tô gravando. Manda aí, Nicolas. Qual a dúvida? assim, o meu pai, ele imprimiu o jogo, mas eu não sabia se era para recortar as peças do jogo ou deixar na folha. Ah, não. Vou explicar tudo isso, tá? Até o final aí. Daí, a hora que eu acabar de explicar, se ficar alguma dúvida, você pergunta. Beleza, Nicolas? Mas eu já dou spoiler aí que tem que recortar lá as cartinhas, tá? Para conseguir jogar. Mas no final eu explico. Fala, Thaisa. Eu pedi para mim imprimir, só que eu acho que ainda não vai dar tempo de imprimir hoje. Tudo bem? Tudo bem, tem tempo aí. Não vale nota, né, galera? Aquilo que eu comentei. A ideia é para vocês se divertirem mesmo, brincar com a família aí e aprender um pouquinho, né? São vários contos de fadas que existem talvez milhares, né? E eu escolhi uma que já tem aí no mínimo 500 anos, que é o Pequeno Polegar, tá? Então, o jogo, para quem já viu lá, é um conto de fadas que é o Pequeno Polegar, tá? Como a Thaís ali está mostrando, aliás. Então, pessoal, vou projetar a minha tela. E o que eu fiz aqui sobre contos de fadas, tá? Então, assim, pessoal, ó, conto de fadas existe centenas, talvez aí milhares e milhares de anos, tá? Hoje, pessoal, a gente tem aí a história, o conto de fadas, né? Como uma história que está atrelada somente para as crianças, o que não é bem verdade, tá? O que tem em comum, então, do conto de fada? Então, primeiro, né? Tem muita magia envolvida, tem personagens ali que são do folclore, por exemplo, anões, gigantes, fadas, Grow, duende, né? Então a gente vai ter um monte de seres que fazem parte aí do folclore da Europa, né? E que se tornam aí conto de fadas. É diferente, por exemplo, pessoal, de uma lenda, tá? O que é uma lenda? Uma lenda, pessoal, é quando é uma história, só que ela vai aumentando, vai mudando, vai se tornando... Lara, vamos prestar atenção na aula, Lara, e parar de dançar um pouco? Então, assim, pessoal, é uma lenda. O que é uma lenda? É uma história que aconteceu, só que a galera aumenta, aumenta, aumenta. Então, é uma modificação de uma história real, tá? Uma fábula, geralmente a gente usa animais e faz uma metáfora, por exemplo, da nossa vida. Então, por exemplo, uma fábula muito famosa, a da formiga e da cigarra, né? Então conta lá que no verão a formiga ficava se matando de trabalhar, a cigarra só cantando, tal. Isso é uma fábula, né? Lógico, uma lenda, um conto de fadas e uma fábula, na verdade, pessoal, elas servem para educar a gente desde criança. Então, por exemplo, pessoal, qual que é a ideia de Chapeuzinho Vermelho, né? Que é uma história que existe há mais de 500 anos. Então, começa assim a história. Olha, Chapeuzinho Vermelho, você vai lá na casa da vovó levar doce para ela. Só que você não pode ir pela floresta, você tem que ir pelo caminho correto. E o que acontece? A Chapeuzinho Vermelho sai do caminho correto e acaba se complicando na vida, né? Outro dia eu vi um índio, um cacique de uma aldeia, falando que eles ensinam para as crianças, né, que no rio tem uma cobra gigante que devora as crianças e coisa e tal.
Aí o repórter perguntou para o índio: é verdade que tem cobra gigante? Ele falou: não, não é verdade. E a gente sabe que é mentira. Só que a gente conta essa história para a criança para ela não sair da aldeia e nadar na beira do rio sozinha, que é perigoso se perder, se afogar. Então, pessoal, a história muitas vezes está mostrando algo que a criança tem que fazer, tá? Então, uma história, um conto de fadas, está ensinando sobre o costume da época, tá? Ele está formando a criança. Igual a ideia da fábula. Você não pode ser a cigarra, né? Você não pode ficar ali brincando, cantando, se divertindo o dia inteiro. Você tem que trabalhar, né? Então, todo conto de fadas tem uma historinha por trás, né? Que está embutida ali. Além, óbvio, né, pessoal, de estimular a imaginação. As histórias, elas mudam, tá? Então, assim, pessoal, a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, de 500 anos atrás, é totalmente diferente de hoje, tá? 500 anos atrás, nas primeiras histórias que aparece a Chapeuzinho Vermelho, ela morre, né? Por quê? Porque ela desobedeceu, foi lá para a floresta, o lobo acaba e acaba devorando ela, né? Mas atualmente, pessoal, na história da Chapeuzinho Vermelho, aparece uma espécie de herói, que é o caçador, que acaba salvando ela, né? E ela termina bem. Por quê? Porque na nossa época nós gostamos de história que tem um final feliz. Ok? Antigamente não era assim que funcionava, né? Fada, por exemplo, pessoal, aparece em histórias há mais de 1000 anos, tá? Às vezes ela pode aparecer como uma fadinha pequena, igual lá no Peter Pan, que ela voa e coisa e tal. Às vezes aparece como uma mulher comum, tá? Acham que isso vem das ninfas. Ninfas eram seres, né, imaginários, tal, que os gregos cultuavam. E eles acreditavam que as ninfas viviam nas cavernas, nas florestas, nos rios, etc, etc e tal, né? Duende, gigante, é toda história que se conta na Europa, né, há muito, muito tempo. Então, pessoal, o que eu comentei com vocês, né? A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, de hoje é muito, muito diferente da Chapeuzinho de 500 anos atrás, né? Outra coisa que a gente sabe, pessoal, estes contos de fadas, eles estão baseados numa época da história que a gente chama Idade Média. Na Idade Média, pessoal, existiram realmente castelos, torres, muralhas, aquela ponte levadiça, né, que tem o fosso ali com água, se o inimigo fosse atacar, né, erguia ali a ponte. Então, estes contos de fadas de hoje são inspirados num período que houve, que é a Idade Média. A Idade Média era tão bonita quanto a gente vê nos contos de fada? Não. Era uma época, pessoal, de muita fome, de muita sujeira. Então, por exemplo, tem rei na Europa e rainha que tomava banho uma vez por ano. Então, imagina o cheiro que tinham estas princesas aí da Idade Média, né? Não tinha como escovar o dente direto, não tinha como fazer higiene. Então, aquelas princesas bonitonas, né, limpinhas e cheirosas, só existe nos contos de fada, né? Boa parte do número 1 e número 2 que eles faziam, pessoal, não tinha esgoto como tem hoje. Então, o número 1 e o número 2 é parar na água que ficava em volta da cidade. Então, imagina o cheirinho de bosque que tinha a Idade Média, né? Não se comia com garfo e faca, não existia, comia com a mão, né? Então não é esse período maravilhoso que a gente vê, né? Tinha a peste negra, tinha muita gente que morria de doença, de fome, tá? Então, ó, uma perguntinha. Antigamente, na época que meu pai era criança, os muros da casa que ele morava, de todo mundo, era um muro baixinho. Hoje, pessoal, os muros são altos, tem câmera, cerca elétrica. Por que mudou a maneira de fazer o muro?
Por que vocês acham que mudou? Pode falar, quem quiser abrir o microfone e falar. Fala, Cauane. Eu liberei aqui, tá? Então, o que eu acho é porque na Idade Média podiam assaltar mais do que agora. Aí, por isso que começaram a fazer cercas elétricas, câmeras, essas coisas. Então, ó, na época que meu pai era criança, né, a violência era muito menor. Então, você olha uma fotografia daquela época, você vê um muro pequeno ali, coisa e tal. Hoje, você olha para as casas, você vai ver o contrário, né? Você vai ver um monte de muro alto e tal. E na Idade Média, pessoal, com um monte de muralha, um monte de coisa, vocês acham que era uma época de paz ou de muita guerra? Professor, Ah, era só do Chapeuzinho Vermelho que era de... Como é que fala? Não sei. De morte, Carol. É isso. na Era verdade, só o Chapeuzinho? não. Todos antigamente, pessoal, eles eram mais trágicos, vamos dizer assim, né? Que os atuais. Credo. É, né? A história muda. Fala, Otávio. Tô com medo, viu, professor? Não, galera, é a história, né? Pode falar, Otávio. Qual é a pergunta? Então, eu falei assim, porque antigamente os muros eram menores do que hoje, né? E aí ela já respondeu, por causa da violência, tá? Ah, Então, não, é que você fez a pergunta. Segunda pergunta. agora eu não lembro, Otávio. Mais alguém quer comentar alguma coisa, galera? Fala, Vitão. Acho que liberou o microfone. Pode falar, Vitor. Jair, Ah, algum dia você pode contar a história da Chapeuzinho antes? As diferenças? creio que não. Só quando vocês forem mais velhos. Beleza, Vitor? Tudo tem o seu momento. Fala, Manu. Professor, Ah, a primeira pergunta que você fez ah, era porque as casas de antigamente tinham muro baixo, né? sim, Porque nessa época tinha menos ladrões e menos violência. isso E agora, aí. hoje em dia, os muros são altos, tem câmera de segurança, tem aqueles negócios assim que tem um monte de pontinho. Porque agora os ladrões, eles podem pegar escadas para subir ali e trapassar. Mas com as câmeras, com aqueles negócios, o ladrão, né, se machuca com o negócio lá e com a câmera a pessoa que está dentro da casa vê e aí liga direto para a polícia. Por isso que Isso, porque hoje é agora hoje em dia os muros são bem altos. mais violento um pouco. Thaisa, você queria falar? Quer? Pode falar, Thaisa. Deixa eu tirar de novo aqui. Você mesmo pode. Ah, eu tô clicando aqui para tirar o. Pode falar, Thaisa. Porque o meu estava bloqueado. O meu estava bloqueado. Quando a Cauane disse dos muros, é porque eu também acho que é porque mudou bastante tecnologia. Pode ser, né? Mas a tecnologia de construir muro, a gente pode dizer que é a mesma, né? Os muros eram menores por causa da violência. Se você vai para um lugar do interior, você vê que os muros ali são pequenos, tal, com certeza você pode saber que é um lugar menos violento, né, do que aqui onde a gente mora. Quem quer perguntar? Eu, Jair. Pode falar. Então, o muro da minha casa é baixo demais. Isso você pode perguntar para quem já passou na frente da minha casa. O Vitor tá de prova. Vitor, o muro da minha baixa é grande
da minha casa é grande ou é pequeno? Pequena. Ah, tá. Mas você É mora num muito condomínio ou você mora na rua, assim, sem condomínio nenhum? Na rua, sem condomínio nenhum. Ah, tá. É uma raridade, né, Cauane? Maioria hoje é a maioria, né? Mas tem É, muro porque, pequeno. O do meu pai era pequeno mesmo, mas Jair, esses eu dias tenho ele medo. resolveu aumentar, né? Eu tenho O muro medo. tem mais de Jair, eu tenho Galera, medo, não é deixa só a por Cauane causa do falar. muro. Jair, eu não tenho medo só pela causa do muro. É por causa, Jair, que eu tenho 2 quintais. O quintal da frente e o quintal de trás. E o quintal de trás não tem cobertura. Ele é aberto, qualquer um pode pular. Uhum. Aí, né? Já Só viu, Deus né? sabe o que vai acontecer. Então, assim, Jair, pessoal. Oi. Meu muro da minha casa. O muro da minha casa tem mais de 4 metros. Ele é bem alto. Sim, bem alto. Então, assim, pessoal, ó. Então, ó, conto de fada sempre existiu, tá? Você pode imaginar lá no Egito Antigo, a Nefertari, que era a rainha, contando histórias pro filho dela antes de dormir, coisa e tal, tá? Só que essas histórias, pessoal, nunca foram escritas. Então, a primeira vez que escrevem um livro sobre conto de fada foi esse senhor aqui, ó, chamado Charles Perrault, tá? Ah, por que ele foi o primeiro? Porque foi na época dele que inventaram a prensa, a primeira impressora da história, tá? Antes, pessoal, o livro tinha que ser escrito à mão. Então, quando inventa a impressora e fica mais rápido, né? O Perrault, pegou um monte de histórias que tinha Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, coisa e tal, e colocou num único livro, tá? Então, essas histórias aí são escritas há mais ou menos meio milênio, né? Vamos por aí, 500 anos. Outro cara, pessoal, então aqui tem algumas histórias, né, que já estavam no livro de 500 anos atrás, ó. Então, a Bela Adormecida, a Cinderela, o Pequeno Polegar, a Chapeuzinho Vermelho. Então, já contava, na época das caravelas, do descobrimento do Brasil, né? Já se contava estas histórias, tá? Talvez a Cíntia tenha falado. Oi. Mas Cinderela e a Bela Adormecida não é da Disney? Não, não é da Disney. Eu vou falar já já disso aí, tá? Então, pessoal, são histórias que têm mais de 500 anos, tá? 200 anos depois, os irmãos Grimm, são esses dois aqui, ó, escreveram outro livro sobre contos de fada. Boa parte dos contos de fadas que a gente tem hoje são dos irmãos Grimm, tá? Então, na época deles na Europa, na banca de jornal, nas lojas, né, venderam muitos livros do conto de fadas, tá? Professor, olha, esse é um dos livros dos irmãos Grimm que eu tenho. Quem que tá falando? Eu não tô vendo. Ah, tá. Quem que tá falando? Eu não vejo. Ah, Rafaela, legal. Oi. Rafaela. Tá, beleza. Eu queria te falar que eu cheguei agora, desculpa, viu? Tá, tranquilo, Pedro. Depois eu vou pôr a gravação lá. Você pega o começo da aula, tranquilo, tá? Sabia que foram os irmãos Grimm que inventaram Peter Pan? Ah, é? Não sabia não. Mas é baseado em outros contos, né? Que já existiam. Por exemplo, As Fadas, que é a Sininho. E aí, pessoal, no século XX, tá? Esse senhor aí, o Walt Disney, que inventou vários personagens, Pateta, Pato Donald, principalmente o Mickey, né? Ele vai pegar todos esses contos muito antigos e vai transformar em desenho animado. Então, a partir do Walt Disney, né? Ao invés da gente ler os livros de contos de fadas, muitas pessoas passaram a assistir seus filmes. Então, a Branca de Neve, a Cinderela, né, tantos outros ficaram muito famosos por causa do Walt Disney. Beleza, pessoal? Rapidão, pessoal, que eu tenho que explicar o jogo e tá acabando a aula. Quem vai falar? Um lugar viu esse cara fazendo isso e comprou a empresa. Aí virou a Disney. Uhum.
O jogo a gente tem a Disney com todos os desenhos e com séries e essas coisas. Tanto que existe um lugar lá em Disney, nos Estados Unidos, que é de fundação dele. Uhum, sim. Então, assim, pessoal. Oi. Professor, você sabia que o primeiro filme que o Walt Disney inventou foi o da Branca de Neve? Na verdade era um conto muito, muito antigo que ele transformou em desenho, né? Mas ele não criou roteiro, né? Ele adaptou o roteiro. Ô, Jair. Oi. Professor. Não, pessoal, eu vou explicar agora a regra do jogo, que senão vai acabar a aula aqui e não vai dar tempo. Se der tempo, aí eu abro para perguntas. Jair, Fala, Vitor, vai rapidão. Eu não tô escutando vocês. É problema na conexão. Vitor, você ia falar algo? Não? Opa, não é esse jogo aqui. Deixa eu abrir. Que é do Pequeno Príncipe. Espera aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui o arquivo correto. Já adianto, tá? Para jogar esse jogo, pessoal, vocês vão ter que imprimir, tá? Tem as cartas ali também. E depois de imprimir, vocês vão ter que ter um dado, tá? Ah, professor, eu não tenho dado em casa. Você pode baixar um aplicativo de dado no celular. Então, se colocar lá na loja virtual, dado, tem aplicativo ali que tem um dado, você passa o dedo, é como se você estivesse jogando dado, tá? Oi, Mariana, qual a dúvida? Jair, eu não consigo ouvir vocês. É problema na sua conexão aí, Mariana. Você tá me ouvindo agora? Jair, eu não consigo te ouvir. É problema na conexão. Você vai ter que assistir depois, na hora que eu postar lá, então, Mariana. Deve ser alguma coisa na sua conexão. Fala, Carolina. Eu não tenho impressora. O que eu comentei com algumas mães, galera. Quem não tem impressora, né, não vai conseguir jogar, tá? Talvez mais pra frente, nesse feriado, pegar com um vizinho, algum bazar que esteja aberto e tal. Por isso que eu não dei atrelado a nota, tá? Então a questão é só para se divertir mesmo, sem compromisso nenhum. Beleza, Carol? A hora que você conseguir. Então, assim, pessoal, vai ter que ter o dado. Dá para jogar de 2, 3, 4 pessoas, aí depende, tá? E cada um vai ter uma pedrinha, um grão de feijão, uma bolinha amassada de cada cor e o dado. Aí vai jogar o dado, sei lá, eu tô aqui fora, tirei 3. 1, 2, 3. Paro aqui. Joga o próximo adversário. Quando cai em uma dessas que tem número, pessoal, você tem que ler na carta. Então você caiu no número 1. Tá lá, ó. O pequeno polegar nasceu numa família pobre. Fique uma rodada sem jogar. Então você passa a vez. Seu adversário joga de novo, tá? Joga 2 vezes seguida. E aí vai jogando, conforme vai caindo na carta, vai lendo e fazendo o que a carta manda, tá? Quem chegar aqui primeiro ganhou o jogo, tá? Então é um jogo clássico que a gente chama de percurso, né? Então, conforme cai nesses números, você tem que ler a carta em voz alta e falar para o jogador o que ele vai fazer. Belezinha? Dúvidas, pessoal? Minha conexão tá dando que tá meio fraca aqui mesmo. Vitor, tem dúvida aí? Não? Pedro, quer falar alguma coisa? Rapidão, vamos lá que tá acabando. Manda ver. Professor, eu queria perguntar o nome do jogo. O jogo eu que inventei, tá? Então não tem o nome, eu chamei de O Pequeno Polegar, que é o personagem que eu escolhi pro jogo. Na verdade, fui eu que fiz o jogo, tá? Não existe ele. Fala, Cauane. Então, Jair, não é sobre isso que eu quero falar, não. É sobre os contos de fadas.
Na história da Branca de Neve, que ela já foi inventada há muito tempo atrás, tem alguma coisa trágica nela? Da Branca de Neve eu não sei, Cauane, se tem alguma coisa trágica, o que que o Walt Disney aí mudou na hora de produzir filme, tá? Não sei mesmo. Ô, professor, eu sei um negócio bem trágico, que era pra estar nos filmes de Peter Pan. Sabe o quê? Na história dos irmãos Grimm, falava que o Peter Pan recrutava todas as crianças para a Terra do Nunca. Mas quando as crianças passavam de 11 anos, ele afogava elas no rio. Você vê como era bem mais trágico as coisas, né? Ok, pessoal? Ó, então é isso, tá? Como eu falei, ó, quinta-feira agora foi decretado feriado. Então a atividade de geografia dessa semana não vai precisar ser feita, porque eu vou passar ela para a semana que vem, tá? Se alguém quiser adiantar coisa e tal, tranquilo. Mas vai ser a atividade da semana que vem. Então quinta-feira não vai ter aula, é feriado, né? O governo puxou. E aí na outra quinta-feira eu vou por atividade e tal, a aula continua normalmente. Belezinha? Então, galera, é isso, tá? Imprimam aí, joguem, leiam todas as cartas que eu garanto aí que vocês vão aprender um pouquinho sobre o Pequeno Polegar, tá? E na semana que vem aí a gente conversa sobre quem jogou, sobre a história dele e algo mais. Belezinha? Então é isso, pessoal. Deixa eu acabar aqui a projeção. Tchau, pessoalzinho. Então, ó, aproveitem o feriado aí, leiam bastante, joguem muito videogame e divirtam-se, tá? Verônica, obrigadão de novo aí. Oi, Mariana. Quando você começou a explicar o jogo, do nada o celular bugou e eu não consegui ouvir você. Aí saiu do Zoom e eu tive que entrar de novo. Então, eu já vou postar, Mariana, no YouTube o que foi gravado e aí você assiste lá que tá as regras e tudo mais, beleza? A hora que eu acabar, demora uma meia hora pra baixar, depois subir no YouTube, mas daqui meia hora tá lá as instruções do jogo. Obrigada. Valeu, Mariana. Quantos números tem que ter o dado? 6 números, o ideal. Tá? Com o dado comum. Não, tá. Então baixa, como eu falei, no celular. Dá pra baixar ele tranquilo. Ou no computador mesmo. Ok, galera? Então vou lá, Verônica. Beijão aí. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Bom feriado aí. Valeu.